Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico e editor do Cinema em Cena e nós estamos a 2 dias do Oscar e eu pensei em fazer alguns comentários sobre o que a gente pode esperar, tanto da premiação em si quanto do quais serão os possíveis vencedores. Em relação à premiação, eu acho que uma coisa já é certa, mais uma vez vai ser uma premiação extremamente longa. Primeiro porque a Laura Zinski, que é a produtora do evento, ela é, se eu não me engano, a recordista, ela é a produtora da cerimônia que mais tempo durou até hoje e parece que esse ano vai durar ainda mais tempo. Em relação à apresentação, eu acho que é uma possibilidade muito grande de ser uma das melhores apresentações dos últimos anos. Eu gosto muito da Ellen DeGeneres. Ela tem um humor que é um humor ácido, refinado, mas ao mesmo tempo é um humor que não é agressivo, como o do Chris Rock, que para mim foi um desastre absoluto como apresentador. E o Jon Stewart, que tem um senso de humor muito bacana, mas é um senso de humor mais voltado para a política. E ele é meio que um outsider, é meio um outsider, assim, em relação à indústria cinematográfica. A Ellen DeGeneres também não é uma atriz de cinema, mas ela se envolve, ela tem o maior número de amizades, ela tem um envolvimento maior com a indústria do que o Jon Stewart. E como eu falei, ela tem um humor que é um humor mais eu estou quase dizendo inocente, mas não é bem isso. É menos crítico, vamos dizer assim. Então acho que tem tudo para ser uma cerimônia muito, muito interessante, apesar de longa. Com relação aos possíveis vencedores, os vencedores já garantidos, aquele que você pode apostar o seu dinheiro, que você vai ganhar, são, todo mundo sabe, melhor atriz, Helen Mirren, por A Rainha, melhor documentário, Uma Verdade Inconveniente, o documentário do Al Gore, e eu quero acreditar que fotografia também é garantido por o Emanuel Lubinski, que é do Filhos da Esperança, que é a melhor fotografia do ano. Há algumas outras categorias em que você pode dizer que está quase certa a vitória. Por exemplo, Forest Whitaker, pelo Último Rei da Escócia, eu diria que ele tem 80% de chance de ganhar, contra 20% do Peter O'Toole. A Jennifer Hudson é a favorita da categoria de atriz coadjuvante, e é bastante provável que realmente vai ganhar. E as coisas começam a ficar mais interessantes. Assim, faltou um, quando eu digo aposta garantida, Scorsese como melhor diretor. Ninguém toma esse ano de Scorsese. Apesar de não ser o melhor filme da carreira dele, Os Infiltrados é um ótimo filme e já está na hora do Scorsese. Quer até para a gente ficar livre disso. Todo ano é a mesma coisa. Meu Deus, o Scorsese ainda não ganhou. Então esse ano nós vamos ter que dar para o Scorsese, porque ele não venceu no ano passado. Poxa, mas esse ano tem alguém que merece mais, então vamos dar o prêmio para o Scorsese uma vez e aí a gente não tem que preocupar mais com isso. Vamos, né? Eu voto também, até parece. Estava dizendo ator coadjuvante. Ator coadjuvante eu acho que tem potencial muito grande para ser uma surpresa, porque o franco favorito é o Ed Murphy, que não merece, mas o Alan Arkin ele vem despontando como uma pessoa que realmente pode acabar vencendo o prêmio, até também por ser um veterano, ter sido indicado 2 vezes já, nunca ter vencido. A última vez que ele foi indicado foi há 38 anos. Então é uma trajetória interessante e é um cara que todo mundo gosta, um cara boa praça, conhece, já trabalhou com praticamente todo mundo, assim como Meryl Streep brincou no Globo de Ouro, ele também já trabalhou com praticamente quase todo mundo. Então eu não me surpreenderia se ele vencesse. Eu diria até, para mim, eu acredito que ele tá um pouco à frente do Ed Murphy em termos de chances de ganhar. Eu acho que ele é o favorito do Alan Arkin. Mas se o Ed Murphy vencer também não vai ser nenhuma surpresa. O grande enigma esse ano realmente é melhor filme. Quem vai vencer melhor filme? Esse ano, ao contrário dos anos anteriores, a gente não tem um franco favorito. A gente tem 3 possíveis vencedores: Babel, Pequena Miss Sunshine e Os Infiltrados. Apesar de muita gente, é óbvio você querer apostar Os Infiltrados, porque o Scorsese é favorito do melhor diretor e é lógico que o diretor também vença o melhor filme. Mas muitas pessoas têm encarado o prêmio ao Scorsese mais como um tributo do que como seu trabalho ao filme propriamente dito. Então é possível que eles dividam esse prêmio. Eu diria que o Babel tem um pouquinho mais de chance do que os outros dois, por ter um elenco maior, por ter uma proposta que é uma proposta mais séria. Quem costuma ler meus textos sabe que eu considero, dos 5 indicados, o mais fraco eu considero o Babel. Acho que o Babel é um filme mediano, no máximo. Está longe de ser o melhor trabalho do Iñárritu, mas é um filme, sem dúvida nenhuma, ambicioso. Mas, como eu falei, é um filme que se leva muito a sério, que tem uma proposta de discutir a globalização, é um elenco grande, então, e como a maior parte da academia é formada por atores, ele tem mais chance.
É o que acabou pesando também pro Crash no ano passado. Se não for Babel, o Pequena Miss Sunshine, eu também não me surpreenderia. E os Infiltrados, são os três. A Rainha e Cardi Iwo Jima, aí sim, se um desses dois ganhar, vai ser uma grande surpresa. Mas eu apostaria em Babel. Não é o que, como eu falei, não merece. Se eu tivesse que escolher, se o mundo fosse perfeito, ou seja, se eu dominasse o mundo, os 5 indicados melhor filmes seriam Filhos da Esperança, em ordem de preferência. Filhos da Esperança, Pecados Íntimos, O Caminho para Guantánamo, O Bom Pastor. E aí sim, eu acho que eu daria a quinta posição para Pequena Miss Sunshine, que é um filme simples. Ele tem uma estrutura simples, é um filme que não tem grandes complicações na sua estrutura narrativa, na sua montagem. É um filme feito de maneira simples, é um filme eficaz, é um filme que mexe, que emociona. É um filme que não é particularmente original, mas quem disse que precisa ser original para ser bom? Nem todo mundo pode ser Charlie Kaufman. Aliás, eu acredito que o Pequena Miss Sunshine vai ganhar o prêmio de melhor roteiro original, assim como o melhor roteiro adaptado deve ir para os Infiltrados. Para terminar um balanço das outras categorias, melhor montagem, muito tempo montado para o Babel, justamente por contar várias histórias paralelas, em continentes diferentes, países diferentes, em tempos diferentes. Mas eu acredito que esse prêmio deve ir de consolação consolação em termos, merece. Mas eu estou tentando raciocinar como academia. Para o Voo 93, o United 93, que é um trabalho de montagem absolutamente fascinante, espetacular. Filme estrangeiro, eu apostaria em O Labirinto do Fauno, que é um filme maravilhoso. Aliás, dos 5 filmes eu assisti 4. Eu só assisti o filme da Dinamarca, After the Wedding. Tanto O Labirinto do Fauno, quanto Dias de Glória, quanto Water, quanto A Vida dos Outros, são 4 filmes muito, muito, muito bons. Qualquer um desses 4 que vencesse já seria um prêmio bem dado. Mas eu tenho um carinho especial pelo Labirinto do Fauno, por ser um primo temático da Espinha do Diabo, por ser um filme do Guilherme Del Toro, que é um cineasta talentoso, por ter um planejamento, um design que é espetacular, e por ser um filme que ele usa muito bem, ele oscila muito bem entre a fábula e a crueldade da realidade, de uma forma muito delicada, assim como o Espinha do Diabo fazia. Então, enfim, esses são os meus favoritos em cada categoria, quer dizer, pelo menos são os que eu acredito que vão ganhar, não quer dizer que sejam os meus favoritos particulares, apesar de que sim, eu acho que a Ellen Mirren merece ganhar, o Forest Whitaker merece ganhar, eu gosto muito do trabalho do Peter O'Toole no Venus, mas o Forest Whitaker tem um personagem que é um personagem com mais possibilidades. Atriz coadjuvante, se a Abigail Breslin ganhasse pelo Pequena Miss Sunshine, eu ia ficar muito feliz. Eu gosto muito do trabalho da Jennifer Hudson, mas eu não gosto muito do filme, então isso acaba pesando. Mas se vencer, ok, bacana. É o primeiro trabalho, enfim. Mas a Abigail Breslin é linda no filme. Agora, para falar sobre a categoria de melhor animação, vou chamar um especialista, o Sr. Luca. Muito bem. Qual é o melhor filme? A Casa Monstro, Carros ou Happy Feet? Casa Monstro. Casa Monstro? É. Por quê? Porque ela é assustadora. Ela é assustadora? E também come as pessoas. Come as pessoas? E também é legal o filme. É legal o filme? Você ficou com medo quando você assistiu? Uhum. Então... Mas quando eu assisti... O Django eu não fiquei. É? Então você acha que a Casa Monstro vai ganhar porque ela é assustadora e ela come as pessoas? Muito bem. A Casa Monstro vai ganhar porque se ela não ganhar, ela vai comer todas as pessoas. Uma criança falando sem maldade, tá? Então é isso. Casa Monstro. Muito bem. E ator coadjuvante, se o Jack Haley ganhasse pelo Pecados Íntimos, se o Mark Wahlberg ganhasse pelos Infiltrados, ou o Alan Arkin pelo Pequena Miss Sunshine, ficaria muito feliz. Se o Ed Murphy ganhar, eu vou ficar mais frustrado. Se Jim Morrison ganhar pelo Diamante de Sangue, apesar de ser um grande ator, é um filme, e é um bom trabalho, mas é um filme menor. Enfim, é isso. Na segunda-feira, ou terça, no início da próxima semana, eu volto para comentar aí sim a cerimônia, os vencedores, e então a gente se vê daqui a alguns dias. Um grande abraço e bons filmes.